Bom, saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. E desta feita nós estamos aqui para falar da eletrólise, portanto o tema dos eletrólises. Bom, a pergunta é, o que é eletrólise? Bom, para que nós possamos entender o conceito de eletrólise, vamos partir da própria palavra eletrólise, ou seja, vamos primeiro tentar perceber qual é o significado da palavra eletrólise. Então, analisando aqui a palavra eletrólise, nós podemos chegar à conclusão de que esta palavra é formada por eletro, que basicamente significa o quê? Eletricidade. Ou em termos genéricos, nós podemos interpretar isso como sendo corrente, elétrica. E temos também aqui o termo lise, que significa neste caso o quê? Quebra, ou então podemos dizer que significa decomposição. Então, em termos de significado, nós podemos definir aqui a eletrólise da seguinte maneira. Nós podemos dizer que a eletrólise. O que seria a eletrólise? Eletrólise. Então, o que seria a eletrólise? Então, neste caso, é o processo de decomposição de uma, neste caso, uma substância pela ação da corrente elétrica. Então, em termos gerais, nós podemos dizer que a eletrólise é o processo de decomposição de uma substância pela ação da corrente elétrica. Nós sabemos que as reações químicas podem ocorrer, neste caso, produzindo corrente elétrica. Falo neste caso das reações redox. Por exemplo, nas pilhas, uma reação redox é que produz a corrente elétrica, é que produz a eletricidade. Já na eletrólise, o processo é inverso. O que vai acontecer é que nós vamos ter o quê? Vamos ter a corrente elétrica a provocar a ocorrência de uma reação química. Então, nós vimos que nas pilhas, o que nós temos? Numa pilha, o que nós temos? Numa pilha, nós temos lá uma reação. O quê? Uma reação redox. Então, esta reação redox, o que ela faz? Ela produz o quê? Corrente elétrica. Então, isso acontece nas pilhas. Então, numa pilha, a reação redox ocorre de forma espontânea e consegue produzir aqui a corrente elétrica. O que vai suceder na eletrólise é um processo contrário. Então, na eletrólise, o que nós vamos ter? Vamos ter, neste caso, o quê? Vamos ter a corrente, neste caso, elétrica, a provocar uma reação redox. Então, na pilha, a reação redox é que produz aqui a corrente elétrica. Já na eletrólise, neste caso, a corrente elétrica é que vai produzir aqui a ocorrência de uma reação química. Então, a eletrólise é um processo contrário daquele processo que ocorre nas pilhas. Enquanto que nas pilhas, as reações redox produzem a corrente elétrica, na eletrólise vai ser a corrente elétrica que vai provocar a ocorrência de uma reação redox. Bom, as reações na eletrólise não são espontâneas. Então, na eletrólise, as reações não são espontâneas, ou seja, na ausência de corrente elétrica, essas reações químicas normalmente não ocorrem. Por isso, disse que na eletrólise, a diferença de potencial é sempre menor do que zero. Por quê? Porque as reações de eletrólise são processos não espontâneos. Então, uma eletrólise é uma reação redox que só vai ocorrer quando a corrente elétrica for aplicada. Ou seja, é uma reação redox que normalmente não ocorre,
mas é provocada pela ação da corrente elétrica. Para que essa reação redox possa ocorrer, nós temos que fornecer, neste caso, energia elétrica. Então, vai ser essa energia elétrica, essa corrente elétrica que vai, neste caso, provocar a ocorrência dessa reação redox. Bom, então, como é que funciona a eletrólise? Bom, para que nós possamos entender aqui o mecanismo de funcionamento da eletrólise, vamos considerar aqui um sistema bem simples. Conforme eu dizia aqui, para que nós possamos entender o mecanismo de funcionamento da eletrólise, vamos considerar aqui um sistema bem simples. Então, vamos supor que eu tenho aqui um sistema bem simples, que nem mais ou menos este aqui. Então, vamos supor que eu tenho aqui um recipiente qualquer. Então, este recipiente eu irei chamar aqui de cuba eletrolítica. Então, na realidade, uma eletrólise ocorre num recipiente que nós chamamos de uma cuba eletrolítica. Então, nesta cuba eletrolítica, o que nós vamos fazer? Aqui na cuba eletrolítica, nós vamos introduzir aqui um eletrólito. Então, aqui nós vamos introduzir um eletrólito. Então, aqui vamos ter um eletrólito, que é uma substância que conduz a corrente elétrica. E esse eletrólito vai se apresentar, sobretudo, sob a forma de íons. Então, temos uma cuba eletrolítica, que é um recipiente, neste caso. Então, neste recipiente, nós vamos introduzir lá um eletrólito, uma substância que conduz a corrente elétrica. E de seguida, vamos, neste mesmo recipiente, introduzir lá dois elétrodos. Então, vamos ter um elétrodo, vamos ter um outro elétrodo. Então, vamos ter dois elétrodos. Então, temos aqui o que nós chamamos de elétrodo. Temos aqui os elétrodos. Este e este são elétrodos. Bom, os dois elétrodos vão estar conectados aqui a uma fonte, neste caso de corrente elétrica. Então, vamos ter aqui uma fonte de corrente elétrica. Então, isso aqui vai ser a nossa fonte de corrente elétrica. Uma fonte de corrente elétrica que pode ser tanto, por exemplo, uma bateria, ou pode ser uma pila, desde que seja um dispositivo que possa fornecer corrente elétrica. Então, o que vai acontecer aqui? Conforme eu disse, aqui nós vamos ter o quê? Este recipiente que nós chamamos de cuba eletrolítica. Vamos ter aqui o nosso eletrólito, que vai se apresentar sob a forma de íons. Vamos ter aqui os nossos elétrodos. E esses dois elétrodos aqui estão conectados a uma fonte de corrente elétrica. Então, se aqui temos um eletrólito, então temos aqui partículas carregadas eletricamente. Por quê? Porque este eletrólito aqui apresenta-se sob a forma de íons. Então, vamos supor que eu tenho aqui um íon A mais e um íon B menos. Temos aqui um íon A mais, um íon aqui B menos. Então, os dois elétrodos aqui recebem nomes específicos. Este aqui, por exemplo, nós vamos chamar de cátodo. E este outro aqui vamos chamar de ânodo. Então, são dois os elétrodos. E atenção à polaridade dos elétrodos. Então, aqui na eletrólise, o ânodo vai ser sempre o elétrodo positivo e o cátodo vai ser o elétrodo negativo. Então, isso significa que o ânodo está sempre conectado ao polo positivo da pila ou do gerador e o cátodo ao polo negativo. Então, na eletrólise, o ânodo é o polo, na verdade não é o polo, mas sim é o elétrodo positivo. Então, na eletrólise, o ânodo é o elétrodo positivo, enquanto que o cátodo é o elétrodo negativo. E nós já sabemos que no ânodo ocorre o processo de oxidação e, neste caso, no cátodo vai ocorrer o processo de redução. Então, basicamente, vamos ter isto aqui. Então, o que acontece quando este sistema é ligado? Quando se liga este sistema aqui, verifica-se o quê? Algo tão simples. Verifica-se que, neste caso, os íons,
os íons negativos, que são os anions, são atraídos aqui para o ânodo, quando se fornece a corrente elétrica aqui adequada para esse sistema. Verifica-se que, neste caso, os íons negativos são atraídos aqui pelo ânodo. Então, aqui, eles sofrem um processo de oxidação. Por outro lado, verifica-se que as partículas com carga positiva, que são os cátions, são, neste caso, atraídas aqui pelo cátodo. Então, é isso que acontece. As partículas positivas são atraídas aqui pelo cátodo. Então, quando se liga esse sistema, os íons do eletrólito aqui vão migrar para os respectivos elétrodos em função da polaridade desses elétrodos. Então, neste caso, os íons negativos migram para o ânodo, pois ele é o elétrodo positivo, enquanto que os íons positivos migram para o cátodo, pois ele é o elétrodo negativo. Então, o ânodo, por ser positivo, ele atrai partículas com carga negativa, enquanto que o cátodo, por ser negativo, atrai partículas com carga positiva. Então, aqui no ânodo ocorre o processo de oxidação. Então, uma oxidação nós já sabemos que é o processo que ocorre com a perda de eletrões e aumento do NOx. Então, os eletrões que são perdidos aqui no processo de oxidação são transportados aqui pelo gerador da corrente elétrica e chegam aqui ao cátodo, onde são consumidos na reação de redução. Então, basicamente, é assim como funciona o processo da eletrólise. Então, as reações de eletrólise são reações redox, que não são espontâneas. Para que a reação química ocorra, nós temos que fornecer aqui uma corrente elétrica de forma contínua. Só assim o processo em si vai ocorrer. Então, a este conjunto todo que nós temos aqui, que é formado neste caso, pela cuba eletrolítica, pelo eletrólito, pelos elétrodos e pela fonte de corrente elétrica. Então, todo este conjunto nós chamamos de célula eletrolítica. Nós chamamos de célula eletrolítica. Então, basicamente, é assim como funciona o processo da eletrólise. Então, mais uma vez, nós temos aqui um eletrólito que se apresenta sob a forma de íons. Este eletrólito está no recipiente que nós chamamos de cuba eletrolítica. Então, aqui mergulhamos também dois elétrodos. Temos aqui o cátodo, que é o elétrodo negativo, o ânodo, que é o elétrodo positivo. Então, no ânodo ocorre o processo de oxidação, no cátodo o processo de redução. Temos aqui esta fonte geradora de corrente elétrica que conecta os dois elétrodos. Então, neste caso, quando se liga esse sistema, quando se fornece a corrente elétrica, verifica-se que os íons de carga negativa, que são os anions, migram aqui para o ânodo, enquanto que os cátions vão para o cátodo. Aqui no ânodo ocorre o processo de oxidação. Então, os eletrões perdidos são aqui transportados por esta fonte de corrente elétrica e chegam ao cátodo, onde ocorre o processo de redução. Então, é assim como a eletrólise ocorre. Bom, no geral, na eletrólise, nós vamos falar mais dos chamados elétrodos inertes, que são aqueles que não participam nas reações químicas, só servem para conduzir a corrente elétrica. Então, exemplos aqui mais comuns são os elétrodos de grafite ou então os elétrodos de platina. São os elétrodos mais comuns que se usa. Então, nós temos basicamente dois tipos de eletrólise. Bom, conforme eu dizia aqui, nós temos basicamente dois tipos de eletrólise. Então, vamos conhecer aqui os tipos de eletrólise. Então, quais são esses dois tipos de eletrólise? Então, nós podemos ter aqui a chamada eletrólise ígnea, também chamada de eletrólise de massas fundidas, e também temos a chamada eletrólise em solução aquosa. Então, aqui na eletrólise ígnea, nós vamos falar aqui do eletrólito fundido, ou seja, ocorre com um eletrólito fundido. Nós vamos discutir isso numa aula específica sobre esta eletrólise. E aqui na eletrólise em solução aquosa, vamos falar aqui de um eletrólito
eletrólito em solução, neste caso aquosa. Então, nós vamos discutir também esses tipos de eletrólise em aulas específicas. Então, em termos gerais, é assim como funciona o processo da eletrólise e também esses são os principais tipos de eletrólise. Então, nós sabemos que os processos que ocorrem aqui, a oxidação e a redução, são processos que nós já conhecemos. Uma redução é um processo que ocorre com ganho de eletrões. Então, eu vou ter o quê? Vou ter aqui uma espécie com carga positiva. Vamos supor que eu tenho aqui uma espécie com carga mais, que vai receber aqui um eletrão e se reduz aqui a essa espécie com NOx zero. Ou, então, nós sabemos também que temos o processo de oxidação. A oxidação é perda de eletrões. Então, nós vamos ter o quê? Podemos ter aqui uma espécie aqui a menos, que ao se oxidar, vai fazer o quê? Vai formar aqui essa espécie, o quê? A zero. E aqui vamos ter o quê? Um eletrão. Então, basicamente, é assim como funciona o processo da eletrólise. Então, se nós somássemos essas duas semi-reações, então nós podemos eliminar, por exemplo, o quê? Podíamos eliminar. Bom, aqui não faz sentido, né? Então, temos que ter uma espécie de carga negativa, né? Não pode ser a mesma espécie. Então, aqui vamos supor que eu tenha um B-, produz um B0. Então, podemos eliminar isto e isto. Então, vamos ter aqui o quê? A mais, que se combina com o B- para formar aqui o A com NOx zero, mas aqui o B com NOx zero. Então, é assim como nós vamos, no geral, representar as equações de eletrólise. Então, em termos gerais, era justamente isto aqui que nós queremos trazer nesta aula introdutória à eletrólise e até a próxima aula.